Tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô. Eu tranquilo. Tá jóia, então. Como é que está o senhor? Tudo bom? Tudo jóia, meu amigo, graças a Deus. Bom, primeiramente é um prazer estar com o doutor Carlos Eduardo Lemos, aqui na Comissão de Combate à Corrupção da Ordem dos Advogados do Brasil, para falar sobre ações das organizações criminosas no sistema prisional e a corrupção dos estados na questão estrutural. Doutor Carlos Eduardo, é um prazer e uma honra estar com o senhor aqui debatendo, conversando conosco. O senhor que é uma referência nesse assunto, entendeu? E está doando esse seu valoroso tempo, e precioso tempo, para debater com essa comissão. Eu abro os trabalhos agradecendo ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor José Carlos Ritzky, e ao presidente de comissão, doutor Alberto Nemer. E dou a palavra para Vossa Excelência, concedo a palavra para Vossa Excelência, que vai ministrar a palestra. Embora seja geralmente, né, o contrário, a Vossa Excelência concede a palavra. Hoje, que a honra, ordem. que honra. Oh, doutor Fabiano, quero primeiro dar boa tarde para todos, né, que estão nos ouvindo. Eu quero agradecer pelo convite para participar dessa conversa com pessoas tão capacitadas da Ordem dos Advogados. Eu me senti verdadeiramente honrado. Espero que todos estejam bem, né, nesse momento de pandemia, com saúde, e estejam aproveitando esse ócio aí, como eu sempre tenho dito, de forma produtiva. Mas a gente já pode começar, então, direto ao assunto? Podemos já. Vamos lá. Bem, eu me propus a abordar esse tema por atuar em execução penal há mais de 20 anos, em várias execuções de privativas de liberdade há aproximadamente uns 15, 16 anos. Hoje eu atuo em várias execuções de penas restritivas de direito, não sou mais responsável por presídios, mas eu tenho visto o problema crescer e as pessoas fingirem que ele não existe. Ou seja, e a questão vai explodir, ou, na verdade, eu acho que já explodiu, e o Estado está muito atrás do que deveria, né? Mas, assim, eu queria, primeiramente, doutor Fabiano, fazer o link com a corrupção. Lembrar, eu sempre falo para meus alunos, corrupção corresponde à ideia de decomposição, é aquilo que perde a sua função original. Então, isso pode acontecer com um político corrompido, ele deixa de atender aqueles interesses políticos do país, ou do estado, ou da cidade. Isso pode acontecer com um juiz, que deixa também de fazer a sua função original, que é defender a sociedade. Pode acontecer com um policial, pode acontecer com um advogado. Infelizmente, nós temos vários advogados também que deixam de ser advogados, se tornam membros de organização criminosa. Isso pode até acontecer com empresários, ou seja, a gente tem sempre aqueles lobos vestidos de cordeiro, mas, na verdade, só lembrar também que o juiz que se presta a isso, ele não é juiz, ele é membro de quadrilha. O advogado que se presta a isso não é advogado, é membro de quadrilha. Os profissionais sérios não vão nunca se envolver com esse tipo de situação. Mas, assim, é um pressuposto necessário para a instalação da corrupção, então, a ausência de interesse ou compromisso com o bem comum. É aquela pessoa que vai atuar sempre, onde quer que esteja, buscando os seus interesses particulares, né? E a gente ouve falar muito que o Brasil se encontra num quadro de corrupção sistêmica ou corrupção endêmica. É a corrupção que é principalmente devido às fraquezas da organização do Estado ou de alguns processos escolhidos pelo Estado. No caso do sistema prisional, quando o Estado assume publicamente que necessita separar os presos por facções dentro do sistema prisional e, mesmo assim, não consegue controlá-las, o Estado já demonstra uma fraqueza na sua organização ou nas suas estruturas de enfrentamento. O Estado demonstra, então, estar corrompido. É necessário também lembrar, Fabiano, que a eficiência na segurança pública, e o sistema prisional faz parte do sistema de segurança pública, então a eficiência na segurança pública decorre de um princípio geral da administração, que está na Constituição, está no artigo 37 da Constituição Federal. Então, é um princípio geral da administração que a administração tenha eficiência. Como se não bastasse,
é um princípio, nós temos na Constituição também um princípio específico da eficiência da segurança pública, está no artigo 144, parágrafo 7º da Constituição Federal. Ou seja, quando o Estado não tem ou não está tendo eficiência, né, na segurança pública, e o sistema prisional faz parte desse sistema de segurança pública, o Estado não está cumprindo com a sua obrigação constitucional. E quando isso acontece, até por uma questão óbvia, deveria gerar o quê? Deveria gerar, ou, primeiro, uma mudança de comportamento por parte do gestor público, uma modificação estrutural profunda, que eu não tenho visto nenhum movimento nesse sentido, ou medidas adequadas para, pelo menos, a melhoria do serviço prisional. Bem, mas para falar isso sobre sistema prisional, que precisa melhorar, isso me lembra até uma frase do Bertolt Brecht, né, dramaturgo e pensador alemão. O Brecht ele falava sempre o seguinte: que tempos são esses que temos que defender o óbvio, né? Porque isso é tão óbvio, né? Não precisa ser um grande estudioso do direito, um grande estudioso do direito penal para entender isso tudo que eu falei. Isso é óbvio. Qualquer cidadão brasileiro hoje sabe disso que eu falei até aqui. Mas eu não tenho dúvida que a criminalidade organizada é o grande desafio do terceiro milênio para o nosso país. E, como eu já disse, com tristeza e preocupação, eu não vejo o Brasil se estruturando para esse desafio de forma eficaz. Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Fabiano? Perfeito. Perfeito, perfeito. Minha conexão que tinha caído. Então tá. Bem, então é o seguinte. A gente vê o principal problema atual. Problema de falta de vagas no sistema prisional. E observem, eu não disse superlotação. Eu disse falta de vaga nas prisões brasileiras. O que a gente vê, então? As prisões se transformaram em quartéis generais do crime, ou seja, onde as facções criminosas se organizam para dominar em 3 frentes, podemos dizer. Para dominar o tráfico de droga, para regular o convívio entre os presos, e, em terceiro, eu colocaria o seguinte: controlar a violência dentro e fora do sistema penitenciário. Essas são as ações que a gente vê dessas facções criminosas. Em diversas penitenciárias do Brasil, os corredores eles são convertidos em dormitórios, né? As celas ficam abertas o dia inteiro, as pessoas não têm muita ideia disso, os presos ficam absolutamente soltos dentro da prisão, porque todas as celas são quebradas, um verdadeiro descontrole. Então, e o Estado não sabe o que ocorre atrás das grades. Eu afirmo isso. O Estado não entra no sistema prisional. E aqui eu estou falando do Estado brasileiro, né? O Espírito Santo, eu vou já explicar que nós temos uma situação hoje um pouco diferente. Foi assim aqui no Espírito Santo até por volta de 2006. O Espírito Santo, e na época eu era o juiz responsável pela execução penal, nós éramos considerados pelo Ministério da Justiça o pior sistema prisional do Brasil, até 2006 aproximadamente. E somente após a intervenção que o CNJ fez aqui, que esse cenário mudou. Eu até escrevi um livro chamado A Dignidade Humana e as Prisões Capixabas, nessa época, relatando os problemas dessa época. Mas isso teve um preço muito alto também para o Estado. Por que o Estado reverteu isso em 2006? A gente tem que começar, uma coisa que a gente tem que pensar. De uma hora para outra, por determinação do CNJ, por pressão do CNJ, o Estado investiu e recuperou o sistema prisional, investiu 600 milhões de reais aproximadamente, sem licitação, porque a situação era emergencial. Aqui já fica uma primeira coisa que me incomoda muito, né? Durante tantos anos, eu bati, mostrando as mazelas do sistema carcerário, deixa o sistema se autodestruir durante anos, aí depois fala que é emergencial, como se fosse algo imprevisto. Mas isso aqui não é o ponto da nossa fala aqui hoje. Mas, de qualquer forma, foi nessa época, então, que o Estado do Espírito Santo investiu 600 milhões, sem licitação, e recuperou o sistema prisional capixaba. Depois disso, Fabiano, a gente se tornou o melhor sistema prisional do Brasil. Isso é uma verdade. Só que eu também, um pouco mais para frente, eu vou explicar, eu estou muito preocupado, porque eu acho que a gente pode, em muito breve, voltar ao que era antes. Bem, mas isso aí eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas vamos pensar primeiro no cenário nacional, né? Assim, o que é pior para mim neste momento. Eu vejo o seguinte: o Brasil contraria a tendência mundial
de reduzir o inchaço da massa carcerária. Os países com maiores números absolutos de presos, Estados Unidos, China e Rússia, tem caído o número de presos. O Brasil é considerado o quarto nessa colocação, que não é uma verdade, mas, de qualquer forma, como eles colocam assim, números absolutos, o Brasil como quarto. Tem acontecido o seguinte, os Estados Unidos caiu em torno de 8% da população carcerária, a China em torno de 9%, a Rússia, surpreendentemente, em torno de 24% de queda de número de presos, e o Brasil, no mesmo período, aumentou cerca de 33% o número de presos. Então, isso é uma verdade. Porém, as conclusões sobre isso são corrompidas no Brasil. E é isso que eu vou tentar explicar nos próximos minutos aqui para vocês. Bem, o nosso foco agora é que dessa realidade carcerária emergem grupos, facções, que afetam a sociedade de um modo geral. Ou seja, uma facção criminosa que é classificada como um grupo de pessoas que articulam de forma organizada e planeja ações criminosas como homicídios, roubos, vandalismo urbano, rebeliões em presídios. Em outras palavras, é a prática de crimes de mando a mando de um grupo que tem seu próprio nome, tem líderes, tem níveis hierárquicos muito bem definidos, etc. E foi no sistema carcerário que o primeiro comando da capital nasceu para se tornar a maior facção do Brasil. E talvez hoje, Fabiano, muita gente não sabe disso, talvez hoje a segunda maior facção criminosa do mundo. Bem, também foi no sistema carcerário que nasceu, que cresceu o Comando Vermelho, o CV. Ele ressurgiu no sistema carcerário, se fortaleceu, a sua rede nacional de parcerias no sistema carcerário. Hoje, é atrás das grades que se organizam dezenas de novos grupos locais pelo Brasil afora, em todos os estados, tais como a Família do Norte, a FDN, o Sindicato do Crime. Aqui na Grande Vitória tem o PCG, Primeiro Comando de Guaramuns. No Brasil a gente tem a ADA, Amigo dos Amigos, Terceiro Comando, o Primeiro Comando Mineiro, tem o Comando Norte-Nordeste, ou seja, todos esses grupos normalmente impressionam pelo poder de articulação e pelo instinto de crueldade. São todos, que eu falei, são todos nomes de facções criminosas espalhadas de norte a sul do país, né? E como eu estava falando, não é preciso muito estudo para se perceber que o crime organizado vem crescendo no Brasil. Basta acompanhar o noticiário. Mas é um pouco mais difícil entender os motivos que levaram ao fortalecimento dessas facções criminosas, especialmente no eixo Rio-São Paulo. E é isso que eu vou tentar explicar para os nossos colegas que estão nos acompanhando hoje aqui. Bem, antes de falar da maior facção, que é o PCC, eu vou começar por uma outra, também grande, que é o Comando Vermelho. Hoje, o Comando Vermelho ele é conhecido especialmente pelo comando do tráfico de drogas no eixo do Rio de Janeiro, né? Então, para entender a relação das facções e presídios, a gente precisa conhecer o Comando Vermelho, tá, Fabiano? É uma história que nos explica muita coisa. Bem, observe. O Comando Vermelho nasceu no Caldeirão do Diabo, um presídio lá na Ilha Grande, lá em Angra dos Reis. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ir lá em Angra, na Ilha Grande, e lá tem as ruínas do presídio do Caldeirão do Diabo, que é a história viva, e em qualquer outro lugar do mundo aquilo ali seria um museu. Eu fiquei muito triste, eu fui lá visitar, eu fui lá para conhecer o presídio, estudando, né, o Comando Vermelho, e eu fiquei muito frustrado de ver o abandono, só tem ruínas realmente lá. E foi lá, nesse presídio, no Caldeirão do Diabo, na Ilha Grande, na década de 80, o Comando Vermelho se destacou. Bem, e lá, para você ter uma ideia, lá ficou preso Graciliano Ramos. Foi lá que foi escrito Memórias do Cárcere. Lá ficou preso Madame Satã. Ou seja, eu ainda vou escrever um livro sobre isso. Mas, de qualquer forma, o Comando Vermelho ele foi inspirado por organizações de esquerda, de luta armada. Organizações de guerrilha e comando mesmo, como são chamadas. E aconteceu da seguinte forma. O Estado ele colocou lá na Ilha Grande, ele juntou dois grupos, achando que esses dois grupos fossem se autodestruir. Ele colocou lá os presos políticos e presos mais perigosos do Rio de Janeiro da época, que eram os traficantes de droga, na época traficantes de maconha, né? Então colocou presos políticos e os traficantes lá na Ilha Grande. Na verdade, eles não se mataram, na verdade, eles se uniram,
eles trocaram conhecimento, se refinaram, posso dizer assim, se organizaram contra um sistema penal desumano, e deveria ser mesmo, só a gente pensar, né? Se aqui a gente não sabe o que acontece atrás dos muros de um presídio, imagina um presídio lá longe, numa ilha onde ninguém vê. Então, realmente, deveria ser um sistema muito duro. Então, os presos começaram a se organizar contra aquele sistema duro. Os fundadores do Comando Vermelho são muito famosos, tem livros falando sobre cada um deles. Tem o Escadinha, que teve uma fuga cinematográfica lá desse presídio, inclusive, na década de 70 para 80, fuga de helicóptero, uma coisa que ninguém... O helicóptero não era uma coisa normal. Então, o Escadinha, o japonês, o Gordo, tem vários relatos do Gordo falando como foi criado o comando, e o professor, eram as quatro cabeças, realmente, e que fizeram o Comando Vermelho. E todos eles são provenientes da antiga facção Falange Vermelha, que durante a década de 70 já lutava pelo fim da tortura e dos maus-tratos aos prisioneiros. Então, veja só, o problema carcerário já dava aso para a criação de facções, a Falange Vermelha, desde a década de 70. Então, é dentro disto que eu chamo sei lá, eu posso chamar de pseudo-filosofia sociológica do bem, como se eles estivessem realmente querendo fazer um bem para os presos, né? Eles se uniram, focaram suas ações no tráfico de drogas, tráfico de armas, no contrabando, nos sequestros, na verdade, extorsões mediante sequestro, né? Aqui no Espírito Santo tivemos várias, na década de 80, vários episódios de extorsão mediante sequestro de empresários, filhos de empresários, conhecidos, inclusive. E eles usavam as estratégias dos cartéis colombianos. Eles compravam parceria das comunidades, investiam em melhorias da comunidade, quase que um crime romântico, né? O crime ajudando a comunidade abandonada pelo Estado. A gente sempre ouviu isso. Só que isso tem que ficar bem claro. Isso hoje acabou. Esse romantismo das facções criminosas não existe mais definitivamente. Mas, de qualquer forma, 80% das drogas do Comando Vermelho vem dos cartéis colombianos até hoje. Desculpe. Daquela rota Colômbia, Bolívia, Brasil e daqui para a Europa. Eles são associados às Farc. As Farc só acabaram no papel. E isso é tão óbvio, porque a droga representa 10% do PIB colombiano. A Colômbia hoje não só produz cocaína, mas processa cocaína para justamente ganhar em valor. A cocaína que vem do Peru, Equador e da Bolívia, processada grande parte lá na Colômbia. E em junho de 2017, as Farc, o braço armado da Farc, oficialmente deixou de existir. Eu disse oficialmente. Né? Tem todas as imagens da televisão, os membros foram dispersados, eles entregaram umas armas para a ONU, para as Nações Unidas, como se tivesse acabado as Farc. E é óbvio que não acabou. É óbvio que não abandonaram do dia para a noite o controle da produção de cocaína. Tanto é que um mês mais tarde, em julho de 2017, eles se reformaram e se transformaram em um partido político na Colômbia, a Força Alternativa Revolucionária do Comum, a fim de conseguir o poder de forma legal na Colômbia. Bem, eram esses guerrilheiros das Farc que treinaram e treinam milhares de homens do Comando Vermelho. É interessante, se a gente for ver hoje os vídeos desses traficantes nos morros do Rio de Janeiro, é super interessante. Eles usam hoje procedimentos militares de incursão tática, procedimentos militares de patrulha, de comboio, a forma de fazer escolta de motocicleta dos seus chefões dentro das unidades, dos morros. Ou seja, realmente são procedimentos militares que eles receberam treinamento justamente das pessoas, dos membros das Farc. Bem, e as Farc implantaram no Rio de Janeiro características e estratégias dessas guerrilhas, usando as características geopolíticas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é formado por morros. Então, a estratégia de colocar, por exemplo, os pontos importantes no alto do morro é uma estratégia clara de guerrilha, isso é histórico, é usado desde a história medieval. Pode ver que sempre a gente vê em filme, né? As fortalezas estão em cima, estão no topo dos morros. Por quê? A gente tem barreiras naturais para até chegar lá. Você tem a melhor visão possível, a visão privilegiada. E hoje ainda,
quando essas facções colocam lá em cima do morro snipers com fuzis de longo alcance, aí que é quase impossível o Estado chegar, de alguma forma, nos QGs dessas facções. É isso, inclusive, que obrigou, no Rio de Janeiro, o Estado mudar muito as suas forças, né? Investir em carros blindados, caveirões. E muita gente fala, um absurdo, né? Caveirão, blindado. Para que isso? Não tem como a polícia entrar nessa comunidade que vai tomar tiro de fuzil de longo alcance. Helicópteros blindados, que helicópteros já foram abatidos no Rio de Janeiro por snipers do tráfico. Você tem uma ideia, Fabiano? Os helicópteros do Rio de Janeiro, da Polícia do Rio de Janeiro, têm blindagem mais pesada que os helicópteros do Exército americano. Assim, a blindagem é tão diferenciada no Rio de Janeiro que ninguém no mundo inteiro consegue entender que dentro de uma cidade precisa de tamanha força de blindagem. E precisa. Bem, e neste ponto me preocupa muito o nosso Estado. O Espírito Santo é muito parecido com o Rio de Janeiro. Eu estou falando assim, geograficamente, né? Nós somos um mini Rio de Janeiro. E as mesmas estratégias estão vindo para cá. Eu temo que, em breve, a gente tenha que, na Leitão da Silva, ali, fazer igual se faz hoje no Rio de Janeiro, na linha amarela. A gente tem que sair dos nossos carros, deitar no chão e esperar passar o tiroteio de fuzil. Eu falo isso quando eu dou aula na pós de Ciências Criminais, e na pós eu trabalho a parte de segurança pública. Eu falo isso e eu fico torcendo para eu errar essa minha previsão. Mas, infelizmente, esse tipo de coisa eu não tenho errado. Porque se a gente estudar um pouquinho, a gente vê que isso vai acontecer. Está sendo o caminho que a gente está traçando. E a gente tem que pensar justamente sobre isso. Por isso que eu estou falando sobre esse tema. Bem, mas uma questão. Como que essas facções conseguem arregimentar os seus exércitos, né? E aqui entram as prisões. Aqui entram as falhas do Estado, a corrupção do Estado, e que facilitam isso tudo. Então, é fácil a gente entender por que as benesses oferecidas pelos grupos criminosos seduzem muitos presos recém-chegados dentro de um presídio. Eles dão ajuda para bancar advogados, por exemplo, o que demonstra a falha estrutural do Estado nas defensorias públicas, Brasil afora, eu estou falando. Eles fazem doação de cestas básicas para as famílias que estejam em necessidade. Eles pagam viagens a familiares que moram longe para poder visitar o filho preso, por exemplo. Então, esse tipo de coisa seduz esse preso a ingressar para essa facção. Falando do Comando Vermelho ainda, hoje o líder do Comando Vermelho ainda é o Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, que, para lembrar, ele foi capturado lá nas Farc. Ele foi preso da última vez, ele estava nas Farc. Foi daquela época da CPI do narcotráfico, inclusive ele veio ao Espírito Santo para prestar depoimento nessa época e foi capturado. Não sei se você lembra disso, Fabiano. Você lembra desse episódio? Lembro, sim. Então. Lembrado. Exatamente. E, Dr. Carlos, me lembro também, adentrando esse assunto, numa palestra que você deu a respeito da forma que eles entram no mental do preso novo, porque, tipo assim, a mente deles, para o crime, eles são muito inteligentes. E eles usam essa mente assim, vamos dizer, o preso novo que chega dentro de um presídio vira refém psicologicamente deles, porque, como o senhor está falando, além de dar toda essa estrutura, a mentalidade de um criminoso desse, a gente não pode assim deixar de lado o tamanho da inteligência de um homem que usa para o mal, infelizmente. Exatamente. E chama atenção por que os presos se sentem seduzidos ou até obrigados. Veja bem, se a gente for ver o estatuto do PCC, do Comando Vermelho, é interessante. Eu tenho estudado essas facções todas, que eu estou escrevendo um livro. O estatuto ele coloca como prioridade resgate de presos, tomada de presos na rua, delegacia, fórum. Então, os presos acham que vão ter toda essa cobertura dessa facção, ou seja, isso tudo é muito sedutor, né? Só que eles esquecem que dentro do estatuto também lá os amigos que não contribuírem vão ser condenados à morte, tem que contribuir financeiramente. Mas eu vou explicar isso já já. Bem, mas assim, a maior facção é o PCC. E eu acho que a gente entendendo o PCC, a gente vai entender todo o problema prisional. Deixa eu tentar explicar, então. O PCC ele é da década de 90. O PCC, no ano de 92, teve aquela mega rebelião do Carandiru,
aquela tragédia com 111 presos mortos. E já em 93, os presos que estavam no Carandiru foram transferidos para o presídio de Taubaté, no interior de São Paulo, na Casa de Custódia de Taubaté, que recebeu o apelido de Piranhão ou Masmorra. Era um presídio com regras muito duras, justamente para esses presos tidos como os mais perigosos do sistema prisional de São Paulo na época. Um presídio que já tinha celas individuais, não tinha visita íntima, era uma hora só de banho de sol, era muito parecido com o RDD atual, que naquela época não existia, e eles já faziam lá em São Paulo. Bem, os fundadores do PCC são 3 cabeças, são sempre indicadas, o Geleião, o Cezinha e o Sombra, e as metas do PCC já eram mais explícitas. Eles colocavam, se você for ver, está no estatuto também, eles falam em dominação do sistema prisional. E falam em extorsão contra detentos familiares que não colaborassem. E do tráfico interno dentro dos presídios. Isso foi inicialmente como meta. Então, assim, para mandar o recado, o PCC, Fabiano, já em 2001, ele fez a maior rebelião do mundo no estado de São Paulo. O PCC, para mostrar força para o Estado, ele coordenou uma rebelião conjunta em 29 presídios, que envolveu 19 municípios, no total de 28 mil presos, para chamar a atenção do Estado, para o Estado observar a força daquela facção. Isso aqui me lembra o caso de um preso aqui do Espírito Santo, na época que eu estava à frente das privativas ainda, um preso que na época ele era da facção, e em 2004, isso aqui, Fabiano, teve a notícia que esse preso ele ia matar o diretor-geral de estabelecimentos prisionais. Bem, como a gente não tinha o que fazer, eu falei o seguinte, eu vou lá conversar com o preso e eu vou lá mostrar para ele que eu sei e que se o diretor morrer, ele vai ser responsabilizado para tentar justamente acabar com o plano de matar o diretor-geral de estabelecimentos prisionais aqui do Espírito Santo. Aí, na época, eu mandei chamar esse preso, não vou falar o nome dele para não dar mérito a ele, mas esse cara, ele falou para mim, falou assim, doutor, eu fui abandonado pelo Estado, porque eu era boina verde do Exército Brasileiro, e eu sou especialista em armamento pesado, já fiz incursões com o Exército Brasileiro para o exterior, e aí depois que o Exército mandou embora, eu fiquei abandonado. E aí o tráfico me cooptou, me chamou, comecei a trabalhar para eles, eu me tornei instrutor de armamento da facção, de armamento pesado e explosivos, e era esse cara que ele era o líder do Sistema Prisional Capixaba na época, em 2004, por volta de 2004, isso. Aí eu falei com ele, rapaz, mas estão falando aqui, você vai matar o diretor. Ele falou assim, não, doutor, não quero matar, não. Não vou matar, não, porque eu não quero, mas eu queria que o senhor soubesse o seguinte, doutor. Eu sei quantos homens o Batalhão de Missões Especiais da PM tem, eu sei qual armamento que eles usam, eu sei quantas munições cada policial tem. Se eu quiser fazer 8 rebeliões, uma de norte a sul do estado, doutor, o choque e o BME não tem como parar. A gente quebra o sistema prisional capixaba. Mas eu não vou fazer isso não, doutor. Ele mandou um recado para mim, assim, deixando claro, já naquela época, do poder. E tudo que ele falou, as informações que ele falou para mim, para me mandar o recado, eram verdadeiras. Ele sabia realmente que, se eles quisessem quebrar, teriam quebrado. Bem, mas voltando então àquela grande rebelião lá do PCC, foi essa grande rebelião do PCC que, inclusive, levou à criação do RDD, né, que aqui não existia. Então, primeiro, o Estado de São Paulo criou o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado para Presos, por decreto, que, inclusive, é ilegal. Todos nós sabemos que normas penais de processo penal só podem ser criados, são de competência exclusiva da União, mas fizeram por decreto, começaram a executar para separar os presos líderes das facções do PCC, e depois isso foi feito por lei e acertou a situação. Hoje, o líder do PCC é o Marcola, é o Marcos Williams Herbas Camacho, e investigações, Fabiano, mostram as relações do PCC, inclusive, com o Foro de São Paulo, tentando dar contornos políticos ao PCC, eles têm a intenção de criar o Partido da Comunidade Carcerária, né? Não é o primeiro comando da capital, não. O PCC seria Partido da Comunidade Carcerária, como aconteceu na Colômbia, ou seja, seguindo o modelo das Farc na Colômbia. Um outro dado interessante que eu acho sobre o Marcola, tem dados mostrando os levantamentos dos presídios, que o Marcola, nos últimos 11 anos que ele teve preso, ele leu mais de 200 livros, 2.000 livros. Eu uso sempre esse dado quando ouço frases prontas para discutir segurança pública do tipo mais livro, menos armas,
e não tem nada a ver uma coisa com a outra, não são situações antagônicas, não tem relação livro e paz diretamente, porque o Marcola ele é um grande leitor e é esse monstro, tanto é que é o líder da maior facção e da mais violenta facção do país. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas frases prontas. Mas voltando à nossa questão. O PCC adotou técnicas terroristas da Al-Qaeda, ações terroristas, e o livro que eu estou escrevendo, inclusive, é sobre isso. O título do meu livro vai ser Terrorismo à Brasileira, onde eu estou estudando essas facções e mostrando que em qualquer lugar do mundo os atos dessas facções seriam considerados atos de terrorismo, mas aqui, pela nossa fragilidade da nossa lei antiterror, não são. Então, o objetivo do meu livro é este, por isso que eu tenho estudado bastante isso. E aí eu vi no estatuto do PCC algumas coisas interessantes. Eles têm aquele lema do PCC, né, que é a luta pela liberdade, justiça e paz, o famoso PJL, que a gente sempre vê em rebeliões, eles colocam placa, eles escrevem pano, né, o PJL, liberdade, justiça e paz, paz, justiça e liberdade. Eles falam em união contra as opressões dentro das prisões. Olha o pano de fundo. Olha que as prisões continuam como pano de fundo do PCC. Luta contra opressões dentro das prisões, ou seja, ajudar os presos contra o Estado. E eles falam em contribuições daqueles que estão em liberdade, falam das mensalidades. Quem entrar vai ter que pagar mensalidade. Então, mais uma vez, a gente observa, sempre as facções estão diretamente ligadas aos presídios. Bem, o PCC que cresceu e nasceu em São Paulo, a gente tem uma diferença, porque geopoliticamente a gente vai ver que São Paulo não tem morros, né? São Paulo, diferente do Rio de Janeiro, tem as favelas. E tem uma grande colega, a desembargadora Ivana David, lá de São Paulo, que acho talvez a pessoa mais especializada do Brasil em ORCRIM e facções criminosas também, ela explica isso, ela fala justamente que São Paulo, que é a capital financeira do país, também fez a melhor gestão em facção criminosa do país. Então, a gestão paulista foi melhor. E então o PCC cresce contra o Comando Vermelho. Depois eles estiveram unidos, e hoje, novamente, são inimigos capitais por briga de território, como eu vou explicar. Falando em território, Fabiano, vale lembrar o seguinte, a gente não tem muita ideia do que é o nosso país. Nosso país é um país continental. A gente tem muita dificuldade de controle de entrada de droga no Brasil, porque o Brasil tem 23 mil quilômetros de fronteira. Nós temos 16 mil quilômetros de fronteira terrestre, 7 mil quilômetros de fronteiras marítimas. Além disso, o Brasil faz fronteira com 10 países e 30 fronteiras que nós temos nesses 10 países são por ruas. A gente só não faz fronteira com Chile e Equador, o resto a gente faz com todo mundo aqui na América. E a gente tem ainda os nossos vizinhos, Colômbia, Peru e Bolívia, são os maiores, ou melhor, os únicos produtores de cocaína do mundo. A cocaína já tentou ser plantada na África, na Europa, mas não tem jeito, pelas condições de altitude, temperatura, solo, só dá nesses 3 países, ou 4 países aqui da América do Sul, América Central, da América do Sul. Então, a gente vai ver que a cocaína está toda concentrada nos nossos vizinhos aqui. Até os anos 80, 90, nós éramos um mero território de passagem dessa droga que vinha desses produtores para a Europa. A gente era uma via vicinal, né? A gente ligava dois lugares. Só que o PCC viu que poderia trabalhar com plus de lucro ao manufaturar a droga no Brasil. E sem falar também na inclusão do tráfico de armas e tudo que está ao redor do tráfico de drogas, né? Bem, mas a maconha e as armas vinham do Paraguai, coordenados por um grande chefão do crime no Paraguai, que é o Rafat, que vinham tanto para o PCC como para o Comando Vermelho. Vale destacar também que, além do tráfico de drogas, essas facções fazem tráfico de pessoas, principalmente mulheres para prostituição na Europa. A gente vê muito isso. Tráfico de armas, e fazem banco, financiam campanhas políticas. São grandes verdades. Estão buscando justamente força. A gente sabe que o crime sabe onde agir. O crime vai agir sempre onde der lucro, o crime vai estar presente. Agora na pandemia, né, a gente viu que até álcool gel foi falsificado, né? É triste a gente ver um negócio desse, né? Mas, dentro desse contexto também, me lembrei agora aqui de um dado seguinte. As maiores fontes de renda dessas facções, inclusive, são essas falsificações. Geram 250 bilhões de dólares por ano. Tem um levantamento da Global Financial Integrity, a GFI, ela elaborou um relatório mostrando justamente
As 12 atividades ilegais que mais dão lucro no mundo, e as 6 primeiras são o narcotráfico, e já 320 bilhões de dólares por ano, o tráfico internacional de armas, 290 bilhões, a falsificação, 250 bilhões, aí depois vem o tráfico de seres humanos, o tráfico legal de petróleo, e depois o tráfico de vida selvagem. Inclusive, nós somos aqui no Brasil uma das maiores vítimas, né, levando animais para serem vendidos no mundo inteiro. Bem, mas, finalmente, para aumentar os lucros, o PCC assassinou o traficante que era o líder, o chefão no Paraguai, que era o Jorge Rafati. Isso foi em julho de 2016. O Rafati ele era conhecido como o rei da fronteira, o chefão, lá na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, que é a fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. E aí o PCC alcançou a hegemonia do tráfico de drogas e armas a partir da região do Paraguai. E o PCC se tornou, assim, o primeiro cartel internacional de drogas com sede no Brasil, intitulado por eles, chamado por eles nesse contexto de Narcosul. E o PCC hoje já tem ramificações até na Espanha, estão ampliando os mercados deles. Mas, de qualquer forma, para a gente ver o nível de violência dessas facções, a gente tem algumas curiosidades. Eu fui dar uma palestra lá no Mato Grosso do Sul uma vez para os juízes, e alguns ficaram meio chateados com o que eu falei, mas é estatística. Se o Mato Grosso do Sul fosse um país, seria o terceiro país mais encarcerador do mundo. Porque justamente o Mato Grosso é rota do tráfico. E aí tem muito crime violento na região e tem muita gente presa. Onde o tráfico está, Fabiano, está a morte. Eu acho até pueril quando eu vejo especialistas dizerem que o tráfico não é um crime violento. Eu acho que isso é infantil até. E tudo mostra o contrário. Hoje, por exemplo, o Rio Grande do Norte e o Ceará são os estados mais violentos do país. Quando você poderia imaginar que o Rio Grande do Norte ia ser mais violento que o Rio de Janeiro? Então, e são porque justamente hoje são onde estão passando as rotas do tráfico saindo do Brasil, Rio Grande do Norte e Ceará. Bem, mas como eu estava falando, essa morte do Rafá acentuou ainda mais a disputa do narconegócio, uma vez que tinha como pano de fundo o controle desse mercado da fronteira criminoso de drogas e de armas, e, por conseguinte, a obtenção de um grande diferencial competitivo com o Comando Vermelho. Então, esse acesso privilegiado à droga produzida, comercializada na Bolívia, no Peru, no Paraguai, o PCC aumentou muito os seus lucros. Então, o PCC tomou o território produtor e impede que o Comando Vermelho concorra com ele em matéria de preço. Então, foi uma grande conquista do PCC. Mas aí o Comando Vermelho começa a fazer as suas holdings, né, com outras facções criminosas, como a ADA, que é o Amigo dos Amigos, a FDN, que é a Família do Norte, lá em Manaus, para buscar outras rotas, para saída de droga pelos rios de Manaus, por exemplo. A FDN traz a droga da Bolívia, lá pelo norte do país, para depois ir para o Ceará e para o Rio Grande do Norte, para ir para a Europa. Então, olha a dificuldade geográfica, por exemplo, que a gente não pensa, as pessoas que não estudam não entendem isso, que a gente tem no país para combater o tráfico. Imagina Manaus, com aquele tanto de rio, a Polícia Federal nunca vai encontrar quais são as rotas de tráfico, que passam em pequenas embarcações. Só quem conhece aqueles caminhos são os nativos locais, que integram essas facções, como a FDN, a Família do Norte, por exemplo. Então, em síntese, quem tem mais força física ganha território dessas facções. Então, não é à toa, eu repito, que os estados brasileiros mais violentos hoje não são Rio de Janeiro e São Paulo, mas são Rio Grande do Norte e Ceará. Bem, mas, finalmente, no início de 2017 mesmo, no primeiro dia, a guerra entre essas maiores facções eclodiu, né, de forma generalizada, primeiro dentro dos presídios, depois nas ruas. Foi na mesma época, Fabiano, da nossa greve da PM, da fatídica greve da Polícia Militar aqui no Espírito Santo. Então, no dia 1º de janeiro de 2017, houve aquela triste rebelião no complexo prisional Anísio Jobim, no Copage, lá em Manaus, quando integrantes do PCC e da Família do Norte, da FDN, a Família do Norte aliada do Comando Vermelho, se enfrentaram. Bem, tendo como resultado 56 mortes, com imagens na internet, e integrantes da Família do Norte invadiram a cela chamada Cela do Seguro, né, lá do Compage, e assassinaram todos os do PCC que estavam lá. A matança foi registrada em vídeos, eu não sei se você chegou a ver algum desses vídeos, são horrorosos.
com esses algozes rindo diante dos órgãos e dos corpos decapitados, uma cena dantesca. Eles fizeram questão de gravar e botar isso na internet, etc. Bem, a FDN, que é essa facção lá de Manaus, que é capitaneada por um sujeito chamado Compensa, ela é conhecida, então, por controlar o tráfico de drogas na região amazônica ali. E é o principal ponto de entrada da cocaína, como eu já falei, que vem da Colômbia, Bolívia e Peru. Então, a FDN estava, na verdade, tentando conter os avanços do PCC nas prisões e na região lá de Manaus, na região norte do país. Bem, em resposta, no dia 14 de janeiro de 2017, outros 26 presos foram mortos na prisão estadual lá de Alcaçuz, lá no Rio Grande do Norte. Então, já agora, uma resposta do PCC matando presos da FDN. Nesse período, no início de 2017, em 15 dias, vocês verem o nível de maldade dessas facções, em 15 dias, o saldo foi de 138 homicídios nas prisões brasileiras, com episódios que atingiram também o sistema prisional de Roraima, Paraíba, Alagoas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Então, eles, justamente nessa guerra, disputa de território das facções. E ainda para destacar a força do PCC, quando a gente fala sistema carcerário, tem um fato muito importante que aconteceu agora, em janeiro deste ano, no dia 19 de janeiro, mais precisamente, quando 76 presos do PCC ligados, do PCC, ou melhor, escaparam da penitenciária paraguaia, lá em Pedro Juan Cabaleiro, neste ano. O governo brasileiro fez bloqueio de divisa na região de Ponta Porã ali e tal, conseguiu recapturar alguns deles. E logo depois, no dia 26, ou melhor, depois de alguns dias, 26 outros presos fugiram do complexo penitenciário, também todos ligados ao PCC, lá em Rio Branco, no Acre. Então, na verdade, era o PCC se reorganizando depois das mortes lá em Manaus. Então, a gente vê que o PCC não para. Há uma outra imagem que me fez refletir muito sobre essa questão das facções, que vocês talvez tenham visto. Também no mês de janeiro, foi no dia 20 ou 21 de janeiro, o Marcola, líder do PCC, o chefe do PCC, que está preso no Presídio Federal em Brasília, ele ia ser levado para fazer alguns exames. O esquema de segurança que fizeram para levar o Marcola para fazer esse exame mostra a potência da facção. Não sei se vocês viram, está na internet isso, o deslocamento do Marcola foi realizado e coordenado pelo DEPEN, pelo Departamento Penitenciário Nacional, contou com participação de agentes federais de execução penal, apoio do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, o COT, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança, fizeram num horário, no período de férias, justamente em janeiro, escolar, justamente no deslocamento aéreo, justamente para causar o menor constrangimento possível para a população. Agora, a gente não vê cuidado parecido para nenhum outro preso do país e muito poucos presos no mundo precisam de uma escolta, um esquema desse tamanho para levar para um exame. Isso mostra o tamanho risco de tentativa de resgate deste líder do PCC. E justamente isso que precisa, então, dessa estrutura cinematográfica para levar o Marcola para fazer um exame, por exemplo. Mas, concluindo, onde eu quero chegar? A única facção presente em todos os estados do país é o PCC. Hoje o PCC conta com mais de 130 mil integrantes, um quadro digno de corporações multinacionais. O Ministério Público de São Paulo estima o faturamento do PCC oscile de 400 a 800 milhões por ano. A receita vem essencialmente do tráfico de drogas e, para erguer esse império, os bandidos adotam um modelo empresarial para se organizar financeira, administrativamente, adotam táticas de guerrilha e muita violência para conquistar esses novos mercados. O resultado disso tudo, Fabiano, é que a guerra entre as facções extrapolou os muros dos presídios há muito tempo. E a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde cerca de 60% dos morros ainda são dominados pelo Comando Vermelho, lá no Rio de Janeiro. Mas a gente vê que os outros 40% lá no Rio estão divididos entre os amigos dos amigos, da ADA, o terceiro Comando Puro, o TCP, e algumas milícias, com menor envergadura, as milícias hoje em dia. Um exemplo disso aconteceu no Rio de Janeiro, essa briga das facções, foi lá na Rocinha. A Rocinha era controlada pela ADA, ela era controlada pela ADA desde 2004. Né? Antes era do NEM, aquele traficante NEM, que foi preso, e ficou responsável pela Rocinha no lugar do NEM, como o homem de confiança dele, o Rogério 157,
O Rogério 157, em 2017, ele fez uma guerra, na verdade, porque, na verdade, o NEM tinha deixado a esposa dele tomando conta, e o Rogério era o braço forte dela, e, na verdade, o Rogério 157 trai o NEM, toma o poder do chefe que estava preso e tira a esposa dele, que estava no comando. E depois desse rompimento com o Comando Vermelho, o PCC se transformou num poderoso aliado, auxiliando a ADA lá na Rocinha, na tomada de decisões, na formulação de estratégias para expandir o tráfico no território carioca e tal. Ali mudou. Isso aqui é importante eu destacar, que as pessoas continuam achando que o tráfico é aquela coisa romântica que ajuda a comunidade. Na Rocinha, por exemplo, isso fica bem claro. O NEM e o Comando Vermelho adotavam realmente aquela estratégia de populismo romântico, ajudar a comunidade para ter a resposta e o apoio da comunidade. Depois que o Rogério 157 ele assumiu o poder, ele justamente acabou com isso. Ele impôs aquilo que é a tática do PCC, aonde é o seu território, que é a força, a exploração da comunidade pela força. Não acha que as comunidades hoje amam as facções. Não, elas fazem tudo que as facções mandam por força. As facções exploram as comunidades. É só elas que vendem o gás, só elas que exploram o gato net, só elas que exploram o mototáxi. Então, hoje acabou essa questão do romantismo do crime. Hoje o crime ele é colocado pelo terror mesmo. Então, é nesse contexto que as prisões deixaram de ser um empecilho e se tornaram uma peça fundamental nessa engrenagem do crime. Quanto mais gente presa, quanto menor o controle do Estado, é maior o poder de fogo dos grupos e organizações criminosas para regimentar esses membros. Ou seja, o sistema prisional todo corrompido retroalimenta o crime. Isso que é o que a gente tem que entender. E um outro detalhe, né? Para manter essa máquina das facções funcionando a pleno vapor, é preciso ter artilharia pesada. E aí entra em cena as armas de uso restrito, com fuzis 5.56, fuzis 7.62. No Rio de Janeiro, por exemplo, os traficantes nem usam mais o 5.56. Eles costumam chamar os fuzis 5.56 de melicinha, porque eles acham que tem pouco poder de fogo, só querem usar no mínimo 7.62, quando não usar .50, que a gente vê prisões todos os dias. Aqui no estado já tivemos apreensões de fuzis .50. Para a gente ter uma ideia, Fabiano, o poder de fogo de uma .50 é um alcance de 2.700 metros, quase 3 quilômetros. Um tiro de uma .50 ele pode chegar. E essas armas muitas vezes são alugadas para roubos, para tomada de bocas ou para proteção contra grupos rivais. Então, essas facções ajudam justamente alugando armas e coisas do tipo. Em nenhum outro lugar do mundo nós temos armas com esse potencial como no Rio de Janeiro, no meio urbano. Isso é terrível. Então, a gente tem que entender os efeitos colaterais de um tiro de fuzil. Quem entende de balística sabe o que eu estou dizendo. É uma coisa que é surreal. Então, ninguém no mundo consegue acreditar como que pode, no Brasil, a gente ter esse tipo de armamento nas ruas. Mostra, mais uma vez, a falha do Estado. O Estado não consegue controlar, o Estado corrompido, então. Bem, aqui no Espírito Santo, o Morro da Penha, está em todas as notícias de jornais, é o núcleo do PCC. Até 7 anos atrás não era comum a gente achar fuzis aqui no estado, hoje já são comuns. Essa semana mesmo, a semana passada, acho que foi na sexta-feira, teve a apreensão de um fuzil 5.56. Essa madrugada teve um enfrentamento pesado entre a facção e a polícia aqui durante essa noite aqui em Vitória. Nós temos várias facções já atuando aqui no Espírito Santo. O PCV, o Primeiro Comando de Vitória, o Comando Vermelho, a ADA, os Amigos dos Amigos, o PCC, eles atuam no crime organizado do Estado há algum tempo, apesar de algumas pessoas negarem. A principal área de atuação do PCC é o bairro da Penha, mas já estão conquistando outros mercados aqui no Espírito Santo, como Nova Almeida, na Serra, Cobi de Cima em Vila Velha, Linhares, Guarapari. O líder do PCC, do PCV aqui é o Beto, né, que está preso lá no Máxima 2, em Viana. Ou também estão outros presos ligados ao PCC. Inclusive, lá tem um preso, lá em Viana, que veio do Presídio Federal, e ele veio como diretor de disciplina do PCC, do Presídio Federal, um cargo altíssimo na facção, como se fosse um juiz do PCC, fazia os julgamentos de disciplina da facção. Está aqui no Presídio de Segurança Máxima 2. Eu não falo o nome dele também para não
não valorizar esse indivíduo. Inclusive, foi descoberto um plano dele que era para me matar e matar o secretário de Segurança alguns anos atrás. Mas, assim, só para mostrar que as facções estão nos nossos presídios. Então, continuando com relação ao PCC, me veio à cabeça agora, muito interessante, dentro do Estatuto do PCC, que é muito rigoroso, ele tem 18 artigos, e eles trazem lá, então, as regras de conduta dos seus membros. Tem alguns interessantes, como eles falam, em luta contra a opressão do sistema prisional. Olha, mais uma vez, o sistema prisional como pano de fundo para a elaboração da facção. Então, eles falam em luta contra a opressão do sistema prisional, valores relacionados à lealdade, e isso seduz, como você tinha falado, Fabiano, seduz muitos integrantes, e como se fosse um sindicato ou um clube fechado. Então, o PCC cobra dos seus membros não só fidelidade, mas também cobra mensalidade. Então, em troca, ele oferece aquilo que a gente estava falando, proteção dentro do sistema, status para aquele preso, a possibilidade desse preso subir na carreira do crime. Então, a gente vê que essa sistemática é tão bem sucedida que outras facções se inspiram no modelo e começam a quase que trazer esse modelo privatizado para todas elas. Então, a gente vê que o sistema prisional entrou hoje num modo adormecido. O Estado brasileiro não faz nada para combater diretamente isso de forma eficaz, como eu falei lá no início. Repito, então, quanto mais gente atrás das grades de forma mais desumana possível, melhor para eles justificarem e cooptarem estes presos, serem mais sedutores. Então, mais os grupos criminosos vão se expandir, quanto pior é o sistema prisional. São Paulo é exemplo disso, desse mecanismo. O PCC controla 90% dos presídios de São Paulo, e tem que lembrar que isso é num estado que concentra mais de 1/3 da população carcerária nacional, isso é muito significativo. E dentro desse contexto de realidade, com as facções dominando territórios que deveriam ser do Estado, no caso os presídios, o Estado deixa bem claro que o Estado está corrompido. Então, eu tenho, com tudo isso, eu afirmo que o crescimento dessas facções criminosas do Brasil está ligado diretamente a falhas do sistema prisional. As falhas do Estado, essa corrupção estrutural do Estado. Então, repetindo, as facções conseguem arregimentar muitos membros, porque os presos, ao entrar na penitenciária, se unem aos grupos por proteção, pagam por essa proteção com mensalidade de serviço. Mas vale também destacar que se fosse, isso eu acho muito importante, viu, Fabiano, que se fosse só os presos se organizarem, na minha avaliação, na minha experiência, não haveria problema nenhum. O fato dos presos terem líderes coletivos, isso não é negativo. Isso acontece em todas as prisões do mundo. Eu vi isso em Portugal, eu vi isso em prisões na Espanha, nos Estados Unidos. Eu acho até positivo. Facilita até para o Estado negociar com os presos num momento de tensão. O problema é essa vinculação com as redes criminosas de fora e as organizações de presos dentro dos presídios. Então, esse é um problema. Eu tenho tempo ainda, Fabiano? Tem sim, tem. Por favor. Tem algumas perguntas aqui que as pessoas estão pedindo para se inscreverem e fazerem para você depois. Sem problema. Tá? Eu posso continuar, então? Pode, o assunto é excelente. Vamos lá, assim... Eu acho que, depois que eu tentei dar um panorama um pouco para as pessoas entenderem, né, como essas facções, com a relação delas com o sistema prisional, e a gente tem que fazer algumas reflexões do que a gente pode fazer para combater isso, então, né? Essas reflexões que eu queria fazer um pouquinho. Ao meu sentir, não basta neutralizar os supostos líderes das facções, como o Marcola, o Beiramar, o Compensa, da FDN, aqui o Beto, aqui de Vitória. Eu vejo a necessidade da gente desvendar as lideranças ainda invisíveis e talvez superiores, que são responsáveis, pelo exemplo, pela venda de sentenças judiciais. A gente descobrir, como eu falei também, os advogados que se tornaram membros de facção, os políticos que se elegem com dinheiro do tráfico e legislam pensando no melhor para as facções, e que permitem que o crime continue a se organizar impunemente no Brasil. Aqui no Espírito Santo nós temos um juiz afastado, com uma sanção administrativa máxima de aposentadoria, porque justamente ele facilitava fugas de presos ou mortes de presos de uma organização criminosa.
Mas, assim, falando em lideranças superiores, vale lembrar a recente prisão, essa, não sei se as pessoas viram isso, cara, é um negócio que às vezes as pessoas ouvem isso nos jornais e não entendem muito bem. A gente teve a recente prisão do Fuminho, o maior preso do PCC em liberdade. Foi uma grande perda para a facção. Para vocês terem uma ideia, o Fuminho fugiu do Carandiru em 99. O Fuminho estava 21 anos foragido, mostrando mais uma vez a falha do Estado, né? Foi o Fuminho que mandou matar no Ceará, em 2018, também, num crime cinematográfico, usando helicóptero, inclusive, 2 outros membros do PCC, o GG do Mangue e o Paca, porque eles teriam desviado dinheiro do Marcola. É o Fuminho que financiou o plano de resgate do Marcola, por isso que precisa de toda essa estrutura hoje para transferir o Marcola para onde quer que seja. O Fuminho foi preso em Maputo, lá em Moçambique, no dia 13 de abril agora, 13 de abril de 2020. E aqui tem um fato muito interessante, que neste caso da prisão do Fuminho, o Covid-19 ajudou, porque ele morava, na verdade, na África do Sul. Olha só, ele comandava todo o dinheiro do PCC da África do Sul, morava lá há muitos anos, num condomínio de luxo. Para a gente ver o poder de fogo, eu acho interessante esses dados. Ele morava numa casa, num condomínio de luxo na África do Sul, onde ele pagava R$14 mil a diária da casa dele, mais de R$400 mil por mês para morar bem. E da África do Sul, ele tinha ido para Moçambique só para fechar uma carga de cocaína que ia para a Europa. E ele ficou preso em Moçambique por conta do fechamento das fronteiras pela crise sanitária do Covid. Então, o Covid, nesse caso, ajudou a prender o Fuminho. Então, assim, com ele tentando sair do país, eles descobriram que ele estava com documento falso. E lá, em Maputo, em Moçambique, documento falso é um crime muito grave, que facilita a extradição, e imediatamente ele foi mandado de volta para o Brasil. Então, assim, foi uma perda muito grande para o PCC, foi essa prisão do Fuminho recentemente. Mas voltando a este elo das facções e dos presídios aqui, eu vejo o surgimento de grupos locais em quase todos os estados do Brasil fazendo aliança com o PCC ou em oposição ao PCC. E, repito, acaba favorecendo essas pequenas organizações, de certo modo, é a superlotação carcerária. É esse o grande pano de fundo que eles usam sempre para justificar a sua organização interna e convencer os presos que eles precisam dessa força, então. Então, o que eu acho que pesa para a proliferação de outras facções é essa necessidade dos presos de se auto-administrar, de se organizar, porque o Estado não foi capaz de garantir direitos mínimos dos presos, isso é uma realidade, e eles tiveram, então, que se articular para receber os malotes, né, que é a comida que o Estado não oferece o suficiente, não permite que os familiares levem. Aqui no Espírito Santo, finalmente, isso não acontece mais, mas no Brasil tudo é assim ainda. Essa semana, eu não sei se vocês viram, procurem depois, eu não vou dar o nome não, para não dar valor também, mas é verdade, eu entrei no site para ver, foi lançado essa semana um app, um aplicativo de entrega de coisas para presos nos tempos de jornal, para a família não precisar levar os malotes pesados, compra por aplicativo, o aplicativo entrega no preso. Isso é um absurdo. Então, essa semana foi lançado, saiu na internet, eu entrei lá para ver se realmente o aplicativo existia, existe para baixar, mas, assim, quando a gente pensa em melhorar os presídios, e eu falo isso há muitos anos, eu não estou falando de forma altruísta, não, viu, Fabiano? Eu acho que a gente pode falar em melhoria do presídio até de forma egoísta, porque a gente melhorar, então, o sistema carcerário é melhor para todos nós, eu não tenho dúvida disso. Então, se a gente não consegue pensar só nos presos, a gente tem que pensar em nós mesmos, para a nossa segurança mesmo. Tem que ter um sistema prisional mais digno, e é uma das minhas lutas durante todos esses anos também. Bem, mas ainda eu vejo como um agravante quando as lideranças do sistema prisional, regionais, são deslocadas para presídios federais. E lá elas trocam informações, eu tenho visto que elas são cooptadas pelas facções nacionais, e elas voltam para disseminar o poder e a proposta das facções aqui. Isso aconteceu aqui no Espírito Santo. Como eu já falei, aquele pequeno, que era do PCG, aqui, foi presídio federal e voltou como diretor de disciplina do PCC. Quase puseram um do PCC aqui. Está preso lá no Segurança Máxima 2 ainda, graças a Deus. Mas isso precisa ser melhor discutido no Ministério da Justiça, por exemplo. Essas estratégias.
Então, é comum que os estados utilizem dessa remessa, dessas lideranças de presos para os presídios federais, até por uma forma de acalmar a população. Estamos mandando o grande líder do tráfico, da facção aqui do estado para o presídio federal. Mas isso eles voltam piores, eles voltam com currículo, eles voltam com contatos. Então, a gente tem que atentar para isso também. Eu, por exemplo, recebi aquilo, como eu falei, né, um informe de inteligência de que esse preso estava pedindo ajuda do Fernandinho Beiramar para me matar. Mas, de qualquer forma, assim, o que eu vejo, então? Eu vejo o Comando Vermelho e o PCC, que são consideradas as maiores facções do país, disputando domínio em inúmeros estados, motivados pelo domínio das rotas de droga e dos próprios presídios. Eles disputam presídios. Os custos dessas facções podem ser altos, né? Mas a margem de lucro do tráfico é imbatível. A diferença de preço entre 1 quilo de cocaína na Bolívia e 1 quilo da droga aqui no Brasil é de 1.500%. Nada dá isso de lucro. As motivações que levaram essas facções a serem criadas mostram as lacunas do Estado na administração pública. Enquanto nós estamos trabalhando em casa, né, na quarentena, há muito tempo que é lá no presídio que o crime organizado tem o seu home office. Lá estão os líderes do comando e de lá parte as ordens, de lá está o controle da violência nas ruas e lá também é o centro de recrutamento das facções. Então, por tudo isso que nós temos essa complexidade, a gravidade desse problema, que eu acho muito importante essa oportunidade de a gente estar conversando isso aqui na OAB, porque isso é um tema que ninguém quer debater, ninguém quer buscar soluções para o sistema prisional e as suas facções, que são complementares à violência e à insegurança nas ruas. Eu acho ridículo, todo mundo quer resolver o problema das ruas, mas ninguém quer resolver o sistema prisional. Isso é uma insanidade ou uma ignorância. Talvez para as pessoas ignorarem tudo isso que eu estou falando para vocês, é que não pensem nisso. Mas o Estado não pode tentar resolver, por outro lado, este problema das péssimas condições dos presídios, soltando presos. Então, isso aqui é um outro problema. O problema dessa superlotação dos presídios hoje. Em cima, Fabiano, deste mantra do superencarceramento, aparecem essas teses. Soltar preso para resolver o problema, ou descriminalizar o tráfico para diminuir o problema das prisões. Mas, se for assim, descriminalizar o tráfico para diminuir o número de presos, melhor acabar com o Código Penal, que aí solta todo mundo, não vai ter problema de lotação em presídio. Então, isso aí, desculpe, mas isso também eu acho também pueril. Não dá para você criar uma política hoje de soltar. Você tem que pensar na forma de resolver o déficit de vagas sem soltar. E aí entra aquele paradoxo, né? Será que a gente prende muito no Brasil? Ou o Estado brasileiro não investe no sistema prisional? Não constrói vagas? Aqui, Fabiano, eu afirmo que é a segunda opção. Essa história de que a gente prende muito não é verdade. Desculpe aqueles que pensam o contrário. As audiências de custódia hoje soltam mais de 47% dos presos. As leis são extremamente laxistas. 50,6% das penas no Brasil hoje comportam transação. 24% dos crimes comportam sursi processual. Apenas 2,67%, a gente tem estudos, tem levantamento feito, ou seja, 28 tipos penais impõe que se aplique regime inicial fechado. Então, os crimes que mais levam pessoas para a cadeia são o roubo, 27%, e o tráfico de drogas, 24%. O roubo, então, ainda mais que o tráfico. Claro que a gente vai ter, tem que ter políticas alternativas penais, de desencarceramento. Então, você não vai conseguir simplesmente criar 300 a 400 mil vagas soltando preso, sem aumentar o caos da segurança, que aconteceria. Ao contrário, a gente tem que prender mais membros de facção, a gente tem que fazer o isolamento carcerário dessas lideranças, a gente tem que identificar as estruturas e confiscar os bens dessas facções para enfraquecê-las. A gente precisa trabalhar urgentemente com investimento em inteligência, de forma urgente, para justamente enfrentar isso, recuperar o controle do Estado sobre as prisões brasileiras. Então, isso é urgente. Agora, a maior corrupção de tudo isso que eu vejo, como professor, como estudioso, pesquisador,
é a corrupção de informação sobre essa questão prisional, viu, Fabiano? Eu acho que tem muita má-fé sobre essa questão de prender muito ou pouco. Quando a gente vai comparar alguns números do Infopen, que é onde tem os números hoje nacionais, e eu faço sempre essas comparações, daí eu peguei de 2014 com o Infopen seguinte, a gente percebe de forma muito clara. As prisões ficaram mais lotadas no período de um Infopen para o outro, aumentou quase 20% em 2 anos e meio do número de presos. Ah, está prendendo demais. O problema é, mantivemos o mesmo número de vagas. Ou seja, o que nós temos é um aumento da população carcerária e praticamente uma estabilidade na oferta de vagas e estabelecimentos prisionais. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, as últimas prisões do Espírito Santo foram construídas no penúltimo governo Paulo Artung. Depois dele veio o Casagrande, não construiu, depois voltou Paulo Artung, não construiu, e agora esse governo também estamos sem novas vagas. Eu tenho muito medo, viu, Fabiano, que a gente volte a ser o pior sistema prisional que a gente era em 2006. Agora, não é pela superlotação que está prendendo muito. A superlotação é decorrente de não constrói vaga. Como a gente precisa construir vaga para hospital, para escola, etc., para presídio é a mesma coisa. Então, eu tenho observado na mídia ativistas, né, setores da academia, que repetem exaustivamente: o Brasil possui um sistema punitivista encarcerador em massa, e eu ouso discordar. Eu acho que é má fé quando destacam os números absolutos de presos nessa colocação, colocando o Brasil como superencarcerador por ser o terceiro país mais encarcerador. Mas aqui eles esquecem um monte de fatores estatísticos, né? Primeira coisa, quando eles falam que o Brasil tem 800 mil presos, eu afirmo que é uma inverdade, porque aqui são contabilizados os presos do regime aberto e semiaberto. Nenhum lugar do mundo faz isso. A gente sabe que no estado do Espírito Santo nós temos semiaberto. No Brasil, muitos estados não têm semiaberto. Aberto não existe em nenhum lugar. Então, a gente fala que tem 800 mil presos, isso não é verdade. No mundo inteiro, só é considerado preso quem tem a liberdade cerceada diretamente pelo Estado. Então, fechado, nós temos cerca de 330, 340 mil realmente presos. Então, a gente vê que isso, eu chamo isso de estatística de ideologia. Então, assim, só usar números absolutos para falar que a gente faz superencarceramento é a mesma coisa que fazer uma lei dizendo que só podemos ter no Brasil o mesmo número de advogados que tem o Uruguai. Ora, nós somos a 5ª maior população do mundo, olha o tamanho do Uruguai. Não faria sentido qualquer. Então, a gente tem outro fator que a gente tem que considerar. Nós somos o país hoje mais violento do mundo. Nós temos 70 mil homicídios por ano. Então, a gente vai ter que prender mais, consequentemente. Então, quando nos colocam em 4º lugar para falar que nós prendemos muito, estão usando os números absolutos como se fosse um excesso de prisões, e comparando, então, com a Rússia, com os Estados Unidos, China e a Rússia, e logo depois botando o Brasil, isso é um absurdo. Eu vou ser mais específico. Faça a seguinte reflexão. O Brasil tem 208 milhões de habitantes e nós temos 70 mil homicídios por ano. A Rússia tem 140 milhões de habitantes, bem menos que a gente, mas só tem 8 mil homicídios por ano. E na Rússia tem 680 mil presos, realmente presos. Então, dizer que a gente prende mais que a Rússia é uma mentira, é uma má-fé. Eu acho que uma estatística séria para construir uma política pública teria que dividir o número de presos pela população, como deve ser. Ou seja, presos por 100 mil habitantes, como faz a ONU para calcular tudo. Então, se fizermos isso, a gente vai ver que a população prisional brasileira cai para 26º, se a gente considerar 800 mil presos. Se a gente considerar os 340 mil presos, efetivamente presos, a gente vai cair para 100º lugar do país que mais prende. Então, eu vejo, Fabiano, com muita preocupação, isso aqui eu acho que é uma corrupção de informação, o discurso eu vejo que sempre vai para o lado político ou de interesse. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses discursos, né? Discursos que muitas vezes eles soam muito politicamente corretos. Por exemplo, eu ouço falar assim: no Brasil é o país que mais mata homossexuais, a gente tem que criar uma legislação específica. Isso é uma verdade. Mas no Brasil, se a gente for olhar também, é o Brasil que mais mata, como diz o meu amigo, o meu Brandão, desembargador Brandão de São Paulo, nós somos o país que mais mata padeiro também.
Na verdade, não só mata mais homossexuais e padeiros, a gente mata mais todo mundo, 70 mil homicídios por ano. Nós somos o país que mais mata. Consequentemente, a gente precisa prender mais, tirar essas pessoas de circulação de forma mais contundente. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, eu vejo uma corrupção total das informações e estatísticas que corrompem a criação de políticas públicas de forma mais séria também. Fabiano, você me desculpa, eu estou falando para caramba. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Casadado. Vamos lá. Pelo que eu estou vendo, a estrutura dessas facções são quase iguais empresas multinacionais. Tem uma hierarquia fortíssima, tem toda a organização por detrás. Agora, me corrija se eu estiver errado. Para essas organizações, é interessante, hoje, o sistema carcerário ele é falho, mas é interessante que, quanto mais preso entrar num sistema carcerário falho, é interessante para a facção. Correto. Porque vai cooptar mais pessoas e é mais dinheiro que entra para dentro do esquema deles. Esse raciocínio estaria correto? Sim, de certa forma, sim. Na verdade, eles se aproveitam disso, né? Se aproveitam dessa fragilidade do sistema para tentar, sobre aquele discurso filosófico que eu falei falso, falar dos presos precisam se organizar para lutar contra a opressão do Estado. Então, realmente, o sistema prisional é péssimo no Brasil, não é digno, por isso mesmo que eu escrevi aquele meu livro, Dignidade Humana e as Prisões, e isso facilita muito a cooptação. Eu acredito que tem algumas pessoas querendo fazer pergunta. Acredito que o Bruno e a doutora Ana também. Eu posso já abrir a pergunta, Carlos Eduardo? Sem problema, tuas ordens. Bruno, quer fazer pergunta, você? Presidente, eu gostaria. Doutor Carlos, obrigado pela contribuição. Sua fala foi extremamente enriquecedora. A minha pergunta, eu creio que tem uma pertinência com o que o senhor falou e com o escopo da nossa comissão. Existem vários trabalhos científicos, e o senhor destacou isso aí, essas particularidades em sua fala, no sentido de que as facções criminosas como o PCC, elas são altamente organizadas e lucrativas, isso aí ninguém questiona. Os estudos eles demonstram, inclusive, que o PCC, em especial, ele já opera em sistema de franquia, né? Formatando bocas de fumo, investindo no negócio imobiliário, em imóveis, na capacitação de profissionais como contadores, advogados e tudo mais. O senhor já se deparou com a atuação dessas facções juntos a Estado, município, como, por exemplo, através de contratos públicos de obra, de serviço, produto, ou através da contratação de pessoal? E como o senhor pensa que a administração pública poderia se antever a esse tipo de situação? Talvez uma maior aproximação da inteligência policial, do judiciário, da administração? Perfeito. Acho que você já deu a resposta para a sua pergunta, mas que é isso mesmo. É investimento em inteligência, como eu falei, isso é essencial. E as pessoas ignoram, tá? Não sei se vocês sabem disso. Fernandinho Beiramar morou na Praia do Canto, aqui em Vitória. Sabia disso? Ele morou aqui na Praia do Canto. Fernandinho Beiramar, ele tinha uma empresa em Guarapari, uma construtora, Castanheiras, que lavava dinheiro do tráfico e da facção em Guarapari. E tinha num município aqui, no Espírito Santo, numa agência bancária, um município pequeno, que eu não vou nem falar o nome, tinha 40 contas bancárias no município muito pequeno aqui do Espírito Santo que movimentava e lavava dinheiro da facção. Então, elas usam os estados, sim, principalmente para lavar dinheiro e, como você falou, vendendo as suas parcerias e o seu know-how. A gente, na época que eu trabalhei em investigações na Missão Federal aqui do Espírito Santo, a gente teve informações de membros de facções que estavam aqui no Espírito Santo treinando pessoas na questão de organização e estruturação, não só estruturação, como também lavagem de dinheiro. E, na época, eu, inclusive, decretei prisão e desmembramento de uma facção criminosa que atuava em Vila Velha, ligada a uma dessas facções nacionais, e o dinheiro todo era lavado, por exemplo, numa loja de material de construções lá em Vila Velha. Então, isso ocorre, isso é realidade, isso não é academia. Eu tenho muita preocupação nisso. As pessoas que discutem muito, falam muito de forma acadêmica superficial, sem conhecer essa realidade prática.
Então, essa pergunta sua é muito legal, muito pertinente, porque isso é uma realidade e por isso é que os serviços de inteligência têm que ser aperfeiçoados cada vez mais para poder o Estado identificar esse tipo de ação. Óbvio que hoje já está muito mais fácil, em razão das atuações do COAF, por exemplo. O COAF é um órgão essencial hoje para identificar esses locais de lavagem de dinheiro, movimentações financeiras incomuns, né? Todos nós hoje, qualquer movimentação que qualquer um de nós hoje fizermos acima de R$10 mil, automaticamente é comunicado para o COAF. Então, isso facilita muito, mas a gente tem que ampliar em muito as estruturas de inteligência para justamente identificar nos estados essas atuações. Bruno, mais alguma dúvida? Estou satisfeito. Vou dar oportunidade para os colegas. Doutora Ana? Boa tarde, saudoso professor. Tudo bom, Ana? Que alegria poder estar aqui com o senhor mais uma vez. Um prazer. Vamos lá. Minha dúvida é a seguinte. É um prazer e uma tristeza de ver como eu estou velho, né? Eu vejo hoje, eu tenho vários profissionais, colegas, grandes advogados, como você, colegas juízes, que eu fui professor já, mas tudo bem. Mas é um prazer revê-la. Maravilhoso. O senhor falou, até no caso do Boina Verde, que a omissão do Estado ela tem um papel muito relevante na evolução das facções criminosas. Especificamente dentro dos presídios, quando a gente fala em resgate do Estado, a gente sempre pensa em algo a muito longo prazo, infelizmente. Mas, especificamente, nos presídios, o senhor acha que tem alguma medida a curto prazo que pode ser tomada para brecar essa operacionalização das facções lá dentro, da forma como a gente está hoje, sem pensar, talvez, em, como o senhor disse, esse déficit da questão de vagas, que são coisas que, infelizmente, a gente sabe que são a longo prazo. Mas você acredita que há pequenas medidas que possam ser tomadas a curto prazo para tentar brecar a forma com que essa organização criminosa se comunica dentro dos presídios? Não tenha dúvida. Primeiro, protocolos de segurança. Isso o Espírito Santo está muito adiantado, graças a Deus. O Espírito Santo evoluiu muito. Repito, o Espírito Santo hoje, e vocês advogados conhecem bem isso, por pior que possa parecer o sistema prisional capixaba, com os problemas que sabemos que tem, ainda é o melhor do Brasil, tá? Em matéria de contenção, de segurança e etc. E de tratamento digno também, apesar dos problemas, como eu disse, e é da minha preocupação do que possa acontecer. Desculpa. Mas eu acho que os protocolos de segurança são essenciais. A gente vê que o Brasil não tem isso. Cada estado faz de um jeito, faz mal feito, não tem uma escola penitenciária nacional que padronize esses protocolos de segurança, e aí entra tudo dentro dos presídios. Né? Eu tive na Espanha fazendo um estudo para escrever meu livro, por exemplo, e eu tive visitando um presídio em Algeciras, no sul da Espanha, um presídio com 3 mil presos, um presídio gigante, presídio onde tinha terroristas do ETA, na época lá, no sul da Espanha, e eu entrei no presídio oficialmente, fazendo a visita com o diretor, todos os protocolos de segurança, extremamente rigorosos, e eu perguntei ao diretor, vocês aqui têm bloqueadores de celular? Né? O diretor virou para mim, quase que riu na minha cara, ele virou para mim e falou assim, bloqueador de celular? Eu falei, porque no Brasil a gente precisa botar os bloqueadores, senão os presos ficam falando celular. Ele deu uma resposta muito óbvia para mim, que eu fiquei com a cara de tacho danado. O problema falou assim, não, doutor, não temos bloqueador de celular, não, porque aqui não entra celular. Não é tão simples assim? Ou seja, por óbvio, quando a gente fala assim, e as autoridades vêm, precisamos botar bloqueador de celulares, elas estão dando uma mensagem clara que elas são incompetentes, que elas não conseguem ter protocolos de segurança que evitem a entrada de celular. Como é que eu posso conceber que celulares entram dentro de presídios? É uma coisa que no mundo, eu falo isso lá fora, e as pessoas ficam me olhando com um cara assim, cara, vocês são loucos, como é que entra celular no presídio? E aí o diretor do presídio, eu sempre conto isso para meus alunos, ele completou, quase que me sacaneando, ele virou para mim e falou assim, doutor, deixa eu dar uma sugestão para vocês, brasileiros. Eu falei, o que é? Ele falou assim, doutor, no Brasil vocês acham que precisam construir presídios de aço. Mas, na verdade, doutor, não adianta construir presídio de aço se vocês deixam entrar maçarico. Eu falei, é verdade. Então, a gente precisa, na verdade, de protocolos de segurança. Isso a curto prazo. E o Espírito Santo tem um modelo de protocolo de segurança hoje diferenciado.
para o Brasil a ser copiado, mas a necessidade preemente é de recuperar o sistema prisional, construir vagas, sim, mostrar e convencer a sociedade, porque os políticos, a sensação que eles têm é que eles veem que a sociedade é contra isso, é dar vida boa para preso, mas não é dar vida boa para preso somente, tem que dar um tratamento digno para o preso, que a lei e a Constituição determinam que ele tenha. Mas isso vai dar, consequentemente, mais segurança pública. Então, acho que falta aos políticos explicarem para a associação, para a sociedade, e terem a coragem de fazer esses investimentos. Como eu falei, como o Estado do Espírito Santo, que não tinha recurso, teve que fazer, do dia para a noite, investiu 600 milhões e recuperou o sistema prisional, que está aí até hoje como o melhor do Brasil. Então, acho que soluções podem sim ser feitas a curto, médio e a longo prazo, só que depende de boa vontade política de nossos gestores. Eu gostaria que quem mais quisesse falar, fizesse uma sinalização. Tem aqui no aplicativo tem o sinalizador. Alguém gostaria de falar? Bom, por enquanto não. Tô, Carlos, um assunto que eu sempre toco, embora não venha a ser relacionado a esses casos em tela, mas vamos lá. Juiz de garantia, qual o posicionamento do senhor? Bem, olha só, eu atuei durante muitos anos como praticamente um juiz de garantia, quando eu atuei na antiga central de inquéritos que nós tínhamos aqui no Espírito Santo. Mas eu vou falar assim, como foi colocado na lei federal, agora em 2019, na 13.964, o assunto não foi discutido dentro de forma exaustiva, que merecia, nem dentro da Câmara dos Deputados. Tanto é que você for ver no andamento do processo, ele foi apresentado numa reunião e aprovado na outra. Foi um atropelo, na verdade. As partes que mais conhecem o tema não puderam se manifestar. E isso é interessante, né? Que não fazia parte das proposições lá do pacote anticrime e não fazia parte das proposições do pacote do ministro Alexandre de Moraes também. Então, colocaram na marra do dia para a noite. Então, é uma questão muito complexa que afeta, eu acho, assim, a raiz do Poder Judiciário, a nossa sistemática processual toda. Eu conversei com o Jean-Paul Serret, um dos maiores criminalistas franceses. Na França, por exemplo, o juiz de garantias, ele é um juiz de instrução, ele é uma espécie de delegado, não é nada desse modelo brasileiro. Eles comparam o modelo francês, tem nada a ver com isso. O juiz de garantia também tem iniciativa de investigação, o que não vai acontecer na nossa legislação aqui no Brasil. Então, eu acho assim que temos alguns problemas. Primeiro, a violação do princípio do juiz natural, o princípio da identidade física do juiz. Os que defendem em cima da ideia e enaltecem a importância da isenção do julgamento, como se evitasse, né, evitando que o réu ficasse refém de alguns juízes contaminados, do que atuaram durante o processo e fosse julgado. Agora, os que são contra, e aí eu vou me colocar, eles afirmam que não é adequado fazer com que um juiz termine o que o outro começou, sem ter essa integralidade, né, da construção do processo aí. Essa separação, eu acho que seria muito ruim. O juiz que mais conhece o caso é o que mais está apto para julgá-lo. As pessoas não têm ideia, e eu, como juiz, me sinto muito à vontade para falar isso, o que é sentenciar um processo que eu não fiz a instrução. Isso é muito comum, né? Às vezes a gente chega numa vara, tem lá um armário de processos conclusos para sentença. Isso é horroroso, porque eu vou estar só com um papel frio à minha frente. Quando eu faço a instrução, eu tenho a oportunidade de olhar nos olhos das partes, eu coloco o meu feeling para funcionar com relação às partes, testemunhas, etc. Então, eu acho que para mim, é muito mais prejuízo a separação. Sem falar em outras questões, Fabiano, que eu poderia colocar aqui várias. Se a gente for ver, hoje, 40% das comarcas do Brasil possuem só um juiz. A gente vai ver que a gente tem comarca cuidando, eu conversei com colegas, tem juiz cuidando de 20 comarcas. Eu já cheguei aqui no Espírito Santo, na época que eu entrei na magistratura, eu respondia por 5 comarcas. Então, nós temos ainda centenas de cidades sem sequer um juiz. Então, eu vejo que a gente tem uma limitação econômica muito grande. Os cálculos que têm sido feitos pelo CNJ falam em torno de 3 bilhões de reais de recurso, que seria o impacto orçamentário para atender a lei.
Quando eu acho, Fabiano, que se a intenção em primeiro lugar, ampliar o direito de defesa, para mim é muito mais importante investir em defensoria pública, que nós temos hoje somente 10.600 defensores públicos no Brasil. Tem estado ainda que praticamente não tem defensoria pública. Então, acho que o judiciário brasileiro hoje, eu reconheço que ele já não é célere. Eu acho que o juiz de garantia vai fazer ele ficar mais lento ainda, vai aumentar o tempo de inquérito, porque vai ter problema de juízes para fazer isso em comarcas pequenas, vai demandar um esforço logístico. Então, eu acho muito ruim quando você mexe em toda uma estrutura processual e sem planejamento, sem desenho de um planejamento para discutir isso. Aí começam as soluções, as emendas que a gente não consegue entender, né? O juiz de garantias não vai valer para os tribunais superiores. Mas onde está isso na lei? Na lei não está isso. Já estão falando, são os comentários que a gente começa a ver nos próprios tribunais superiores, né? Vai caber ao juiz de garantia a realização das audiências de custódia? Ou vão ser estrutura diversa? Vai caber ao juiz de garantia decidir sobre as medidas protetivas de urgência? A lei não fala nada disso. Então, eu tenho medo que a gente esteja, na verdade, burocratizando e retardando ainda mais a justiça. Eu acho que a justiça condutada ela é falha e me chamou a atenção a suspensão, né, da lei pelo ministro Fux, nas ADINs, na 6298, 6299, 6300, e ele colocou duas razões. Se você for observar as ADINs, a justificativa para suspender foi justamente o quê? Ele colocou que a proposta de lei deveria ter partido do Poder Judiciário, já que afeta o orçamento e o funcionamento da justiça, e ele fala que a lei, o impacto orçamentário. Então, são duas coisas. A questão de competência para colocar a lei e a previsão orçamentária. Então, eu acho que isso é um problema sério. Acho que a gente tem que pensar, chega um momento que a gente tem que pensar qual sistema jurídico que a gente quer. E eu vou ser assim, eu sei que o que eu vou falar pode ser muito mal entendido por algumas pessoas, mas eu vejo hoje o seguinte: a gente tem audiência de custódia, e a gente tem audiência de custódia por presumir possível violência de policiais contra os presos. Então, a audiência de custódia hoje é para isso, basicamente. Eu seria totalmente a favor da audiência de custódia se a gente pudesse julgar na audiência de custódia aqueles casos com a aquiescência da parte, a parte quer que seja julgado, e ali eu já decidi se é um processo a menos, uma sentença a mais. Ou seja, hoje a audiência de custódia é basicamente por presumir a violência policial, para saber se a pessoa foi torturada ou não. Aí vem o juiz de garantias, por presumir a parcialidade dos juízes. E a gente só prende após o trânsito julgado, por presumir sempre o erro em série de todos os juízes. Enquanto isso, a gente tem a presunção quase absoluta de inocência do criminoso. Eu acho que tem algo errado. Eu acho que a sociedade brasileira que acaba pagando por esses desvios de compreensão e construção deste modelo que a gente vê por aí. Tem aqui, acredito que o doutor Leonardo ou o doutor Afonso querem fazer uma pergunta. As ordens. Doutor Carlos Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Eu não estou vendo, mas boa tarde. Eu vou ligar minha câmera aqui, que eu estou na rua. E parei o carro aqui. Eu vim trazer minha filha no médico. Não, fica à vontade. Tá me vendo? Fique à vontade, meu amigo. Pode ficar de máscara, sem problema nenhum. Sua proteção é mais importante. Assim, eu não entendi. Não, porque eu estou lendo a questão do juízo. Eu estou com dificuldade de ouvir. Né, ferindo. Está me ouvindo agora? Melhor? Talvez agora sim. Eu acho que eu estou sem fone. O senhor falou sobre a questão que fere o princípio do juiz natural, né? A questão do juízo de garantias. Só que, assim, eu não sei se eu entendi direito, mas a questão é que foi feito duas fases, a fase da investigação e a fase da instrução, né? Sim. Que o juiz, no caso, o juiz que vai sentenciar, é ele que vai instruir o processo, né? Eu acho que nesse ponto não feriria o princípio do juiz natural, embora eu entenda como advogado que, queira ou não, sem
evidente que a gente presume boa fé de todos os operadores de direito, né, no processo. O juiz que vai dar as cautelares, né, quebra de sigilo, enfim, eu acho, na minha opinião, queria ouvir do senhor, como juiz até, né, se isso não pode interferir numa decisão final no processo. Talvez esse juiz de garantias foi instituído para isso, né? Sim, sim. Eu acredito piamente que não. Mas respeito, né? Eu não estou aqui, não sou me colocando como dono da verdade, né? Como foi me pedida a minha opinião, e com muito respeito, porque isso é absolutamente controverso, né? A gente vê opiniões em todos os sentidos, mas eu acho que não só por este fator, e vou repetir, eu, ao contrário, não tenho temor dessa influência. Eu acho que é melhor para a sociedade quando o juiz conhece melhor o processo. Eu falo pela minha experiência como juiz. Aqui eu estou falando de forma bastante pragmática, né? Eu tenho muito mais convicção ao julgar quando eu tive a oportunidade de conhecer todo o processo. E só você observar, pela legislação, pela lei que instituiu o juiz de garantias, nem toda prova vai para o juiz que vai fazer o julgamento. Ao contrário, a prova é limitadíssima. Então, assim, a gente vai ver que a gente vai ter sérios problemas de convicção de prova. Então, por isso é que eu acho que não é interessante para a sociedade isso, em todos os sentidos. Financeiramente, eu acho que vai atravancar. Nas comarcas que só tem um juiz, os processos vão parar, vai ser uma enxurrada de prescrição, que a gente já tem hoje, vai aumentar. Eu acho que para a sociedade, por isso tudo, por vários fatores, inclusive o econômico, por isso que eu acho, me convenço que não é interessante. Bom, obrigado pela explicação. Longe de querer ser o dono da verdade, eu estou dando a minha mera e humilde opinião com a minha experiência no setor. E, Carlos Eduardo, uma pergunta. O sistema prisional ele é falho, tá? Agora, teria algum artifício para que fosse frenada essa corrupção? Por quê? Embora sendo frágil, hoje a gente vê que o Marcola e o Fernandinho Beiramar, que seriam duas cabeças, eles estão em sistema de regime totalmente fechado, prisões de segurança máxima. E, mesmo assim, eles continuam comandando de uma forma como presidente de uma empresa, com total liberdade. Existe algum artifício mais? Porque, tipo assim, por pior que seja a qualidade do sistema prisional, eles, teoricamente, estariam num presídio de segurança máxima, mas, mesmo assim, vaza solicitação, informação, eles ficam comandando realmente o crime. Você vê alguma forma de frenar, alguma medida peso e contrapeso para resolver assim, de forma abrupta? É difícil. Interessante. O pacote anticrime trouxe algumas medidas interessantes. Mudou bastante o RDD, endureceu, colocou algumas possibilidades, né, de obrigatoriedade, inclusive, de acesso a correspondências e conversas com os presos. Isso tudo é importante, porque, observe bem, o preso é muito criativo e o ócio, eu acho que a pior mazela do cárcere é o ócio. Eu acho que no ócio o sujeito ele só pensa besteira efetivamente. Então o preso a todo momento ele cria artifícios de se comunicar com o mundo exterior, ou entre eles mesmo. Você veja bem, isso foi descoberto, isso, o que eu vou falar aqui não é uma quebra de sigilo, porque isso já foi colocado na mídia social, que os presos no presídio federal, presos, líderes de facção que estavam separados em celas individuais, que não se encontravam por questão de segurança, descobriram e começaram a se comunicar pela tubulação do sistema do banheiro. Ou seja, eles conseguiam se falar pela tubulação, depois eles descobriram uma forma de esvaziar a tubulação e passar de uma cela para outra pela tubulação, inclusive correspondência. Então, foi encontrada a correspondência de um preso na cela do outro através da tubulação. Então, eles são muito criativos. Então, a gente falar que a gente vai conseguir frear isso de forma definitiva, eu acho que seria ilusão, que a criatividade humana está sempre muito sagaz. Porém,
o Estado tem que estar à frente. O Estado, com as suas estruturas de inteligência, tem que estar à frente disso. Então, a gente tem que ter uma estrutura de inteligência prisional muito boa. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, é diferenciada. Vou dar um exemplo. Se hoje chega um preso no Espírito Santo, e aqui, por exemplo, num rouba-banco, foi preso um cara do Rio de Janeiro, ou da Bahia, ou de São Paulo. A gente tem que ter uma estrutura de inteligência que imediatamente faça contato com as estruturas de inteligência dos outros estados e identifique quem é esse preso. Até para saber qual tipo de local ele tem que ser colocado, em qual tipo de estrutura de segurança diferenciada ou não ele tem que ser colocado. O Espírito Santo hoje faz um trabalho nesse sentido interessante, mas nós estamos falando em nível de país, e isso tem que ser aprimorado. Então, repito, a parte de inteligência é uma das mais importantes. Segundo, a sociedade e a OAB tem um papel importante nisso, de reconhecer, como eu falei, como eu reconheço, quando eu vejo uma notícia de um juiz vendendo uma sentença, esse, para mim, não é um colega que mereça a minha consideração, e eu acho que não merece a minha proteção de classe, vou falar. Para mim, ele deixou de ser juiz e virou membro de quadrilha. Eu acho que a OAB, nacionalmente, precisa melhorar essa consciência também, que se o advogado ele se deixa usar para levar e trazer informações de dentro para fora do sistema prisional, como já aconteceu aqui no Espírito Santo, eu mesmo decretei a prisão de 2 advogados aqui que estavam naquela época comandando, levando ordens de queima de ônibus. Você vai lembrar daquele episódio que nós queimamos num período curto, 21 ônibus foram queimados na Grande Vitória. 2 advogadas foram presas que elas levavam e traziam informações de um presídio para outro. A gente tem que pensar, então, nas estruturas de, pelo menos, a gente não vai ter como evitar. As visitas vão entrar, os agentes penitenciários vão ter esse contato, alguns profissionais vão ter esse contato com presos que podem levar e trazer informação. Mas a gente pode pensar em, pelo menos, criar um delay de informação. Por isso, por exemplo, que hoje no Presídio Federal, eu acho, nesse Presídio Federal, deveria ser ainda mais limitado o atendimento dos presos por seus advogados. É uma realidade, tá? E sem quiser fazer a crítica aos advogados, porque para mim é a classe que eu admiro, respeito totalmente. Sem os advogados não há sistema de justiça. Mas, por exemplo, já teve dia, em um dia, o Fernandinho Beiramar recebeu a visita de 20 advogados. Ou seja, será que ele precisa de 20 advogados entrando e saindo do presídio toda hora para garantir a segurança dele efetivamente? Será que isso, a gente não poderia ter uma limitação maior sobre isso? Mas aí fica a questão, né? Como, por exemplo, que os órgãos de classe receberiam esse tipo de restrição, né? Se acham que isso vai ser um prejuízo muito grande para a parte e para a defesa desse indivíduo. Ou seja, a gente tem que pensar de forma não classista. Todos nós, magistrados, juízes, eu, por exemplo, eu nunca questionei um protocolo de segurança para eu entrar no presídio. Como eu vejo muita gente falar, eu sou juiz, eu não preciso ser revistado. Não, eu tenho que ser revistado, eu tenho que ser tratado como qualquer outro. Né? Eu não posso aqui, amanhã ou depois, estar sendo acusado de ter facilitado alguma coisa internamente para a insegurança daquele presídio. Então, acho que a gente tem que ter um pouco menos de preocupação classista, todos nós, e pensarmos em algumas medidas que poderiam ser evitar essa comunicação ou, pelo menos, dar um delay nessa comunicação. Porque se o criminoso, o dono da facção, manda uma ordem hoje, essa ordem é cumprida hoje mesmo, se eu tiver um delay, eu tenho mais tempo para minhas estruturas de inteligência do Estado tentar fazer o encontro dessa informação, interceptá-la e poder agir antes. Perfeito. O doutor Elias gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Acho que o doutor Elias está sem áudio. Ele escreveu a pergunta aqui no chat. Posso ler, presidente? Posso ler, professor? Pode, por favor. Vamos lá. Caê, você falou muito da inteligência, capacidade instalada, operação em rede e convincente capilaridade das organizações criminosas na sociedade e no Estado. Isso parece acuar o Estado, que não teria, ao que parece, como fazer um enfrentamento para debelar as organizações criminosas. Qual é o nó gordo do Estado para o enfrentamento à organização criminosa? Olha, eu acho que tudo que a gente vem falando, né? Eu acho, principalmente, mostrar para a sociedade, para que a sociedade apoie o bom político
que queira realmente fazer uma legislação que traga as ferramentas de controle maior dessas facções e que também encoraje aos políticos a investirem no sistema prisional e vão parar dessa história. Essa história assim, menos presídios, mais escolas. Desculpe, isso é pueril. As duas coisas são essenciais. A gente vai fazer só escola, só escola, só escola. É ilusão achar que a nossa segurança vai mudar do dia para a noite. O sistema prisional hoje é essencial para trazer as estruturas de segurança para as nossas crianças poderem ir para a escola. Senão as nossas crianças daqui a pouco estão trabalhando para o tráfico. Então, assim, a gente tem que parar de agir de forma muito passional e sermos mais racionais. E, para isso, a gente precisa conhecer essa realidade. Então, isso que a gente está conversando aqui hoje, como eu falei, é um tema que eu tenho estudado bastante e que eu fico muito grato pela OAB ter tido essa iniciativa e a coragem de trazer esse tema. A gente precisa mostrar para a sociedade como essa coisa funciona, para que a sociedade apoie o bom político a fazer aquilo que precisa ser feito. E, infelizmente, Elias, a gente não vê isso sendo enfrentado. A gente vê sempre a poeira sendo botada para baixo do tapete. Né? Então, a sociedade não quer presídio, porque acha que preso não tem que ser tratado de forma digna. A sociedade acha que só pode dar pão e água. Então, se o político fala que vai fazer investimentos na prisional, está sendo bonzinho com o criminoso. Não é isso. Aquilo que eu falei. A gente pode ser não altruísta, mas sim egoísta em exigir um sistema mais digno. Isso vai ser melhor para todos nós. Bom, doutor Carlos Eduardo, já estamos a 1h45 conversando. Eu falo demais, né, meu amigo? Não, eu só tenho a agradecer, porque eu tinha falado, vai ser só 40 minutos. E já estamos a 1h45. Olha, eu só tenho, assim, que te agradecer bastante, tá? Por estar partilhando seu conhecimento conosco. Acredito que todos, eu falo em nome da comissão, todos foram bem assim assessorados com relação a esse assunto, estão super satisfeitos. Acredito eu que é um assunto que tem que ser enfrentado. Temos que discutir realmente temas polêmicos, temas que talvez nos machuquem, mas acredito que tem que ser discutido, porque a gente só chega a algum lugar cortando um pouco a carne, enfrentando a dificuldade, por mais dura que venha a ser, entendeu? Então, eu agradeço por demais. Foi um tema de grande coragem assim, a ser enfrentado aqui, trazido assim de uma forma com dados muito precisos. Eu já tinha assistido uma palestra sua e fiquei assim maravilhado com o teu conhecimento, com a profundidade do assunto que você consegue alcançar, com a profundeza de informação que você tem. Então, eu falei, eu tenho que te levar para a comissão, porque uma palestra dessa a gente não pode deixar passar, a gente tem que trazer para o debate. Então, eu agradeço por demais aí sua contribuição. Tá? Fabiano, eu que agradeço ao presidente Risque, a você, a Ana, que está aqui presente, minha ex-aluna, que me faz ficar mais velho. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes. E, gente, definitivamente, eu não quis aqui ser o dono da verdade. Eu só vim trazer um ponto de vista. Eu acho que isso é o início da sabedoria do direito, né? Que a gente compreender que há pontos de vista diferentes. E eu respeito todo mundo que pensar ao contrário. Eu sou professor, estou acostumado a isso. Eu, como juiz, também estou acostumado a isso. Eu não me frustro quando o tribunal muda uma decisão minha, se eu adeio com a minha convicção jurídica. Eu não posso sofrer com isso, eu tenho que respeitar a posição contrária. O erro, na verdade, é quando a gente não tem um ponto de vista. Então, eu acho que se eu pude colaborar de alguma forma para uma reflexão, eu já estou satisfeito, muito satisfeito. Me coloco sempre à disposição da Ordem dos Advogados do Brasil, instituição que eu respeito muito, que eu sou inscrito na Ordem, com a minha inscrição suspensa justamente depois que eu passei no concurso, mas um dia eu vou voltar a advogar também, fazer parte desta Ordem. Eu tenho que agradecer, viu, Fabiano? Me coloco sempre à disposição. Sempre que eu puder, de alguma forma, colaborar para a reflexão, contem comigo. Muito obrigado. Tá, te agradeço por demais e saúdo a todos aqui que estiveram presentes por mais uma tarde aí de palestra e aprendizado.
Grande abraço a todos. Grande Doutor, abraço. muito obrigado, Carlos Eduardo. Tchau. Grande abraço. Tchau, tchau.